é um dos mais sublimes, talvez, ensinamentos que Deus deu ao mundo por Jesus. E deve existir entre os autênticos discípulos de sua doutrina uma completa fraternidade. Deveis amar os infelizes e os criminosos como criaturas de Deus, aos quais o perdão e a misericórdia serão dados, desde que se arrependam, como também a vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Imaginai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a compaixão, pois, muitas vezes, eles não conhecem a Deus como vós, e por essa razão, menos se exigirá deles. A lição é um pouco extensa, mas com esse trecho acho que dá para a gente aprofundar um pouco o raciocínio. Como que a espiritualidade trabalha a caridade para com os criminosos? Qual é vamos dizer assim, a oportunidade maior que nós temos de perdoar e ser perdoado? Através da reencarnação. Quantas e quantas mãezinhas, paizinhos recebem em teus braços, para o seio da família, um filho difícil, que dá problema, e o quanto existe. Se a gente considerar as vidas passadas, pode ter sido um inimigo, pode ter sido alguém que tenha te assassinado, ou tenha feito algum mal, ou você também ter feito algum mal ao outro. E aí está a grande prova. E qual que é a missão do ser humano? Qual que é a grande meta humana? É se tornar humano. E para isso, a gente não pode perder tempo. E tem que estar em consonância aquilo que a gente faz com aquilo que a gente pensa, Então, assim, qual a nossa personalidade interna e a nossa personalidade externa? Será que elas estão unificadas? Ou será que muitas vezes aquilo que eu penso não condiz com aquilo que eu faço? E para isso, a gente tem que desenvolver um potencial amoroso, que é saber despertar a inteligência emocional. E como que se desperta a inteligência emocional se nós até hoje usamos demais da nossa racionalidade, do nosso pensamento? Através da nossa intuição, sublimando as nossas sensações. Mas será que eu consigo prestar atenção? E prestar atenção não é prestar atenção na atitude do outro, é prestar atenção na sua atitude diante da atitude do outro. Como eu ajo? Porque senão a gente cai na crítica, cai no julgamento. Se eu coloco a minha intuição para perceber o outro, falo, a pessoa está aí mal intencionada em relação a mim. Não, eu tenho que saber qual é a minha intenção em relação ao outro. Qual é o meu sentimento? Se ele condiz, está condizente com a minha verdade. E para isso a gente, aos poucos, vai elevando a nossa moral. Pessoal, vocês vejam que o nosso ritmo mental mudou, o nosso ritmo de vida mudou. E a espiritualidade já nos alertou que desde 2020, as próximas 3 décadas, elas serão desafiadoras e haverá uma catalisação do nosso desenvolvimento, porque realmente a Terra precisa regenerar. Então vamos ser os grandes feitores, vamos seguir o exemplo de Jesus em relação ao espírito fraterno, caridoso. Caridoso não é ser bobo. Há uma diferença muito grande. Quando a gente entende que eu preciso ser fraterno com aquele que é difícil, eu não tenho que aceitar tudo, mas sim colocar um limite. E como a gente sabe se o limite que eu estou colocando ele está certo ou não? Se é um limite amoroso. Porque muitas vezes a gente nos limitamos e limitamos o outro por medo. Se é por medo, nunca é uma boa escolha. Quando é por amor, sim, é uma boa escolha. Então, no processo de educação dos filhos, o limite é é o que se faz da contenção. Então, você contém a angústia, contém
né? Contém a raiva, contém os ímpetos inferiores. E disciplina. Disciplina não é rigidez, né? Aquele que é rígido, ele é extremamente ansioso. Por quê? Porque a rigidez ele está atrelado ao poder. Então eu tenho que ter o controle, eu tenho que ter o poder. Mas a disciplina não. A disciplina prevê uma atitude amorosa. Então assim, eu vou me disciplinar porque eu sei o que deve ser feito. Serei um devoto. O que é ser um devoto, ter uma atitude devota? É aquilo que a gente faz do coração. Só que é isso, a gente tem que ativar esse primeiro chakra superior, né, o nosso anahata, para conseguir elevar até a consciência, né, a consciência amorosa, elevar o nosso fluido vital. Então é isso, que a gente consiga sublimar pouco a pouco as nossas deficiências e com atitudes amorosas conosco, com os outros e o espírito caridoso, né? Porque a gente sabe, estamos vivendo um período bastante conturbado de guerras, né? Esse ano é um ano político para nós e que a gente tenha então vivo em nós o respeito, né? Pela atitude não, assim, eu posso não concordar com o outro, mas eu tenho o dever moral de respeitar a opinião do outro, né? E vice-versa. Então, um ótimo fim de semana a todos e que a paz de Jesus esteja conosco.